Olha, depois da derrubada de parte do tarifaço de Donald Trump, alguns setores parabenizaram o presidente Lula e também o vice-presidente Geraldo Alckmin pelas negociações. Vamos falar principalmente dos representantes de carne e do café, que estavam bastante angustiados já e cobrando também, fazendo uma pressão grande sobre o governo para que houvesse esse alívio. O Matheus Dias está conosco e vai trazer agora a repercussão. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Oi, Evandro, meu amigo, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha, boa sexta-feira, e parece que é motivo de comemoração mesmo, pelo menos na opinião, como você disse, dos setores da carne, do café e também das frutas, até porque, você mesmo bem disse, esses últimos mais de 3 meses foram de bastante angústia, bastante cobrança por conta do tarifaço, as vendas caíram muito para o exterior. No caso do café, por exemplo, em agosto, 46% de queda nas vendas para o exterior, em setembro 52%, em outubro 54%. Por isso, agora então com a derrubada de 238 produtos das tarifas para exportação aos Estados Unidos, os setores comemoraram então. Desde ontem a gente vem conversando com representantes dos setores, eles falaram em entrevistas, falaram em notas e todos têm mantido o mesmo tom de alívio. Alguns disseram até que é um presente de Natal antecipado, viu, Evandro? No caso do café, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, por voz de Pavel Cardoso, presidente da associação, disse que este é um feito muito importante para o comércio entre Brasil e Estados Unidos, para reforçar esse comércio, parabenizou bastante Lula e Geraldo Alckmin, disse que as medidas dos diplomatas tiveram um grande efeito, mas não só deles, também o próprio setor teve bastante responsabilidade nessa derrubada, já que os exportadores daqui sempre estavam em contato com importadores dos Estados Unidos, com empresários de lá, e por isso também foi possível fazer essa pressão para que Donald Trump derrubasse essas tarifas, ou pelo menos parte delas, né, Evandro? O setor do café também representado no Secafé, né, pelo Marcos Matos, presidente então do Conselho dos Exportadores de Café no Brasil. Ele também emitiu uma nota essa que a gente teve acesso, e ele disse que o Secafé comemora a reversão das tarifas e reconhece os esforços realizados pelos governos dos Estados Unidos e Brasil e pelas nossas contrapartes americanas, representadas pela National Coffee Association e por grande parte da indústria torrefadora dos Estados Unidos. Na nota ele ainda diz que a celebração da reversão das medidas ocorre após meses de intenso trabalho de representação dos interesses dos cafés brasileiros. Trata-se de uma histórica vitória para toda a cadeia produtiva do agronegócio café, que somente foi possível graças ao suporte dos associados, o Conselho Deliberativo do Secafé e do setor privativo norte-americano, que colaboraram e alinharam estratégias e frentes de atuação durante todo o período de enfrentamento do tarifaço. A Associação Brasileira das Carnes, por outro lado, também comemorou, disse que é um grande feito, na mesma linha de alívio, de comemoração, que as vendas podem ser retomadas. Carne que a gente sabe como o Brasil é um grande exportador aos Estados Unidos, o Brasil o maior exportador do mundo, os Estados Unidos o segundo maior comprador das carnes que a gente exporta, então também a ABIEC, né, a Associação Brasileira de Exportadores de Carnes, também comemorou bastante. E por fim a gente não pode deixar de falar do setor das frutas também, né, Evandro? As frutas que são produzidas o ano todo aqui no Brasil, como é o caso da manga, a gente conversou com representantes do setor, a manga que não tem nem entre safra, é produzida o ano todo, é bastante vendida aos Estados Unidos, teve duras quedas nesses últimos meses e agora com a queda do tarifaço pode ser revertido. O presidente então da Abra Frutas, Guilherme Coelho, falou com a nossa equipe e disse em tom de bastante alívio que agora pode ser que a maré vire novamente. Evandro, vamos ouvir. Era um dia que nós esperávamos desde o dia 10 de julho, onde o tarifaço chegou e pegou todos nós de surpresa, né? Desde aquela primeira reunião, eu tinha uma tese, defendia que não era possível, não era justo, não era plausível se colocar alimento com tarifa. O mundo passa fome, tem segurança alimentar, mas isso demorou para ser ouvido. Pois é, o Guilherme Coelho comemorou bastante o caso da manga, por exemplo, mas disse que a luta ainda não acabou, isso porque algumas frutas continuam ainda fazendo parte da lista das tarifas, como são o caso das uvas. Por isso, disse que a briga continua. A redução das tarifas, então, Evandro, de 40%, passam a valer para exportações que saíram daqui do Brasil desde o dia 13 de novembro. Obrigado pelas informações, seu Matheus Dias. Um abraço para você. Piperno, você entende que isso muda também a maneira como esses setores, digamos,
não se relacionam porque o relacionamento ele é importante, o agronegócio vai demandar um bom relacionamento independentemente do governo. Mas a gente sabe também que há um setor que tem uma conexão muito grande com a direita no país e, consequentemente, apoiou bastante também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem uma série de críticas para fazer ao presidente Lula. Você acha que isso, de alguma forma, esse pragmatismo conecta o setor com as políticas do governo voltadas para o agronegócio nesse momento? Acho que sim, você tocou num ponto importante. O pragmatismo, até porque logo depois da decretação das tarifas, além da questão de se iniciar, de se procurar canais de interlocução lá com os Estados Unidos, e, enfim, o vice-presidente Alckmin viajou para lá, recebeu delegações, o pessoal da Anshan foi, inclusive, também envolvido nisso, eles são fundamentais nessa questão. Então, acho que todos os canais empresariais e governamentais, eles foram acionados e isso é fundamental. Mas tem um outro aspecto importante. O governo também disparou missões comerciais pelo mundo, equipes da diplomacia comercial do Brasil foram acionadas para se buscar mercados alternativos. E em relação a alguns produtos, não a todos, esses mercados foram abertos. Então é importante porque para alguns setores o final dessa história vai ser um mundo mais aberto, com mais mercados. Então, não é que esses setores vão se apaixonar pelo governo de uma hora para outra. Longe disso. Mas até por uma questão de pragmatismo, eles sabem que isso proporcionou para eles talvez a possibilidade de ganhos futuros. Você concorda, Bruno Moza? Olha, vamos lá. Minha definição é que a minha primeira explicação foi justamente o ponto que o governo não tem nada a ver com isso que aconteceu. Não acho que apesar de puxarem, cada um vai puxar a responsabilidade para si, obviamente, já estamos praticamente em período pré-eleitoral, mas a verdade é que eu concordo nessa parte final com o que foi dito, com o que o Piperno falou. As tarifas são deletérias, isso a gente sempre pontuou aqui, principalmente sob o meu ponto de vista completamente liberal dentro de uma economia. Elas são deletérias para todo e qualquer grupo, para quem está praticando e para quem está recebendo. E isso vai causando distorções em efeito cascata. Como eu sempre menciono, a China desvalorizou sua moeda em 1994 em 50% do dia para a noite e afetou o comércio mundial até hoje. Afinal de contas, os seus produtos passam a ser competitivos no exterior, mesmo não tendo uma qualidade suficiente para isso. Mas a demanda ela passa a crescer justamente por conta do preço. Então, essas disfunções em cascata ao longo dos anos acabam trazendo maiores intervenções, maiores subsídios para se defender daquela primeira intervenção. Tudo isso vai causando um efeito pobreza ao longo do tempo. E mais, subsídios, tarifas, tudo isso inibe, Evandro, que novas ideias surjam. Porque quando você não tem nenhum incentivo, afinal de contas, você já tem um subsídio, você tem uma tarifa, você não precisa ser melhor cada dia. Você já tem aquilo que te protege, aquele subsídio ou aquela tarifa que te protege frente ao concorrente. E o ser humano, ele evolui, ele cresce quando nós estamos num ambiente de concorrência, para sermos melhores. Então, eu acho que sim, no final das contas, se as tarifas forem caindo, é bom para todo mundo. Mas eu acho muito difícil, afinal de contas, a gente vai chegar em algum governo que eles são mais centralizadores, que eles são mais fechados, como é o caso da China. Como é que você vai convencer um partido comunista a retirar todas as suas, os seus protecionismos que são completamente deletérios? Fala, Gani. Olha só, eu concordo com o Musa, né? As tarifas protecionistas, elas são algo muito ruins, né? E de fato, isso trouxe um rearranjo entre os países. E talvez um desses rearranjos, aqui pegando uma carona no que o Piperno falou, Evandro, é justamente abrir novos mercados, buscar outras parcerias. Tem uma análise muito interessante, eu não lembro onde que eu li, se foi no Financial Times, que a China agora, quem quer se divorciar dos Estados Unidos, não é mais os Estados Unidos da China, é a China que quer se divorciar dos Estados Unidos. Porque nesse jogo, né, nessa briga tarifária, a China entendeu também que não dá para eles ficarem simplesmente na mão dos Estados Unidos no comércio internacional. Então eles também começam a buscar outros mercados e principalmente vender para o seu público interno. De fato, né, toda essa guerra tarifária que o Trump tentou lá atrás em 2016, mas não tinha apoio suficiente para emplacar e agora consegue,
traz um mundo menos globalizado. É claro que não significa que é uma desglobalização, mas é um freio no processo de globalização. Por outro lado, Evandro, novos mercados, novas parcerias devem surgir justamente por conta das tarifas colocadas aí pelos Estados Unidos. José Maria Trindade, como é que você avalia também a estratégia de comunicação do governo, inclusive de valorizar, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin em toda essa tratativa, e se faz parte da estratégia de Lula olhar mais para o pragmatismo diante de uma dificuldade de relação que ele sabe que tem? Pois é, eu entendo que Lula foi contido, né? Ele queria ir direto para o discurso de retaliação, não, aqui mando eu e a soberania e tal. E isso não aconteceu. Logo lá no início desse processo, bem lá no início, me disseram assim, olha, nós estamos convencendo o presidente Lula a não dar declarações, não ir contra, não ir, como eu diria... não ir no sentido muito forte de atacar o presidente Donald Trump e de ficar mesmo recuado. Isso aconteceu. Houve lá conselhos, vamos retaliar e tal, e o Brasil poderia usar, inclusive, uma lei aprovada no Congresso, né? Autorizando retaliar, e o presidente Lula não usou. E mais, colocou na frente como anteparo o lado que estava mais sofrendo com as medidas, que é o empresário. Né? No final das contas, o empresário é que sofre. Se ele arma todo um sistema, uma empresa como os produtores de madeira lá no sul, né? Que agora eles foram beneficiados com essa decisão, que vendem madeira para a construção de casas. Lá nos Estados Unidos constroem muita casa de madeira. Imagina, aí ter que... E o maquinário que importou, e os funcionários, eles demitiram. Enfim... desarmaram o sistema. Então, era exatamente a iniciativa privada que foi colocada ali na frente. E quem tem uma interlocução boa é o ministro Geraldo Alckmin, né? Então, ficou meio que diluído. O certo é o seguinte, Lula não atrapalhou.